Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 20 de agosto de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, sábado amanhã, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que mandou o feedback sobre o radar esportivo, tá legal? Nossa equipe tá dando uma olhada em tudo para ajustar, inclusive a galera reclamou que essas frases aqui que aparecem estão aparecendo em cinza, né? Ficar um pouco mais difícil de ver, então até segunda já vai estar com um contraste legal, pretinho, tá? Esquece! E vão mandando mais para vocês fazerem parte também com a gente do projeto para ficar o melhor site do mundo! Então partiu? E o bilhete, hein? Estamos quasando o bilhete. E o Vasco, hein? Caraca, senhor, acaba, Vasco, acaba de me dar sofrimento, pelo amor de Deus. Eu não mereço, cara. Vocês viram o zagueiro do Vasco? Vambora. Sábado amanhã, 8h30, vamos começar aqui com Premier League, Tottenham contra o Wolverhampton, né? O Tottenham com umas contratações ali interessantes, vivendo um bom momento, e o Wolverhampton, momento contrário. Vamos dar uma olhada aqui. O Tottenham nos últimos 10 jogos não perdeu em 8, na verdade está 8 jogos invicto, não perdeu as últimas 8, marcou nas últimas 7, cara, o radar tem muita informação legal, tipo, pra gente construir uma análise, fazer uma entradinha aqui é muito show. E marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos, olha que interessante. Nas últimas 3 foi over 2,5, já o Wolverhampton, como eu falei com vocês, apesar de ser início de temporada, é um time que foi mal nos amistosos, terminou mal a temporada passada, ó, das últimas 10 partidas, ele não ganhou em 9 e sofreu gol em 9. Tropa, é um jogo que não tem muito o que inventar aqui, tá? Início de temporada, mas o Tottenham tem se mostrado uma grande força, fez grandes amistosos, já ganhou bem a primeiro jogo e jogando dentro de casa contra o Wolverhampton, a 1,40 aqui, me interessa muito essa vitória para os Spurs. Vamos ver quanto tá o margem de gol e meio? 1,22. Ó, uma vitória do Tottenham com margem de gol e meio é interessante, tá? Tottenham, pô, tá bem o Tottenham. O problema vou adiantar para vocês, o Tottenham ele é marcado, né, pelos jogos mais tranquilos, ele dá uma entregada, né? Espero que não seja amanhã, espero que essa temporada comece diferente para o Tottenham, tá bom? Placar aqui para mim de uns 2-0, 3-1. Acredito que o Tottenham tem tudo para não sofrer nesse jogo. 10 horas da manhã, Campeonato Sul-Africano, tem jogo aqui do Brabo Mamelodi que vai visitar o Sekhukhune United, né? Bom lembrar, United. Falar nisso, Casemiro fechou, hein? E aí, o que vocês acharam? Uma coisa boa ou ruim? Falar pra vocês, eu acho legal ele sair do Real Madrid, já ganhou tudo e mais de uma vez, no Real Madrid, mas não sei se o Manchester seria a melhor opção, cara. O Manchester tá fora da Champions, vai ser difícil brigar pela Champions da temporada que vem. Eu não sei também, ele já ganhou todas as Champions, né? Às vezes o cara quer ganhar uma Liga Europa, de repente. Mas eu vou falar pra vocês que o cara não ia à toa, tá ligado? Tem algum projeto ali por trás que foi apresentado a ele pra ele ir. Então não fica só criticando o maluco, foi burro, não sei o quê. Mano, o cara é campeão de várias Champions League, né? Quem é burro é a gente, pô. Vambora. Tropa, o Mamelodi é um time muito pica lá da África do Sul, é campeão todo ano. Né, a gente fez uma entrada nele aqui que acabou trollando a gente, que foi... Temporada passada ele terminou invicto, em casa, a temporada inteira terminou invicto, e ele já no primeiro jogo dentro de casa ele perdeu na liga. Eu acredito ser muito difícil ele perder aqui novamente, é um time que está acostumado a já liderar com muita folga o campeonato, e eu vou falar para vocês... Pelo que eu conheço do Mamelodi, que não é questão só de analisar o momento, é pelo que eu conheço do Mamelodi, e ainda mais pelo fato de ele ter perdido nessas primeiras rodadas, eu acredito que ele não perca esse jogo, no máximo empata. Quero aproveitar que a gente está com uma cotação muito alta e com o Mamelodi empate anulo. É arriscado? É arriscado. O Mamelodi não costuma receber cotações altas assim, tá recebendo, e por isso eu vejo o valor de estar explorando com o empate anula, porque o Mamelodi ele domina o Campeonato Sul-Africano. Tá? Se você não sentir confiança, não faça outros jogos aí de equipes que vocês conheçam. Mas o Mamelodi ele é o querido, ele vai estar aqui todo final de semana, inevitavelmente. Se tiver valor, se tiver odd. 2-0 para mim. 10h30 da manhã, Campeonato Alemão, tem um jogo aqui do Borussia Dortmund contra o Werder Bremen. Mano, ele está meio irritado. Vamos lá.
O Borussia, das últimas 10 partidas, marcou gol nas últimas 10, né? Marcou primeiro nas últimas 6, vem de 5 jogos de invencibilidade, eu não sei se vai ficar melhor fazendo assim para vocês. Marcou 2 gols ou mais em 7 dos 10 jogos. Não tem jeito, o Borussia é um time muito over, time que vai muito pra frente e já ganhou os 2 primeiros jogos da liga, tá? O Borussia, olha que interessante, dos últimos 10 jogos, em todos os 10, a gente teve gol no primeiro tempo. E dos últimos 8, a gente teve um over 2,5, 7 foram ambas marcas. Não tem jeito, né? O Borussia de todo ano, Borussia e Bayern para buscar gols é maravilha. O Werder Bremen, que foi o time que subiu para a primeira divisão, time grande, tinha caído, voltou. Das últimas 10, marcou em todas as 10. Marcou 2 ou mais gols nas últimas 7. Né? Não perdeu nas últimas 5. Sofreu gol nas últimas 8. Das últimas 3 foram over 2,5. Das últimas 8, ambas marcam. Os 10 jogos do Werder Bremen, 8 a gente teve gol no primeiro tempo. Então, o que eu vejo de interessante aqui? O que a gente vê de valor? Primeiro, gol no primeiro tempo, porque todos os últimos 10 jogos do Borussia a gente teve gol no primeiro tempo, que é o mar de 0,5 gols no primeiro tempo, e do Werder Bremen em 8. Então a gente já tem uma estatística legal. Deixa eu ver quanto está o mar de 1,5 gol. 1,11, ó. Mais de 1,5 gol não dá pra gente entrar, né? Não compensa o risco. Deixa eu ver o mais de 2,5 gols. 1,40. Já dá pra botar num bilhete. Né? Então, assim, o que eu aconselharia pra esse jogo? Gol no primeiro tempo, mais de 2,5 gols e ambas marcam, tá? O Werder Bremen marcou nas últimas 10, o Borussia também. Se a gente pegar os 2 primeiros jogos do Werder Bremen, deixa eu puxar aqui pra gente. Werder Bremen. Ó, foi 2-2 e 2-2, né? Fica um pouco mais difícil de ver como é que fala? Eu mostrando, tipo, na tela é mais fácil, né? Mas vocês que estão vendo eu mostrando na tela, fica um pouco mais complicado. Vou também pedir para dar uma ajeitada aqui. É isso, a gente vai montando junto para ficar uma coisa melhor para todo mundo, tá? Gol no primeiro tempo, ambas marcam, mais de 2,5 gols. Capricha que é gol, hein? Acredito na vitória do Borussia, tá bem, já começou bem, tem um time melhor, mas campeonato alemão, é complicado. Tipo, eu vou esperar o Borussia se fixar um pouco mais, né? 3-1 para mim esse jogo. Continuando aqui na Alemanha, tropa, também às 10h30, vamos para Bayer Leverkusen contra Hoffenheim. O Leverkusen começou muito mal a temporada, é um time que tá na Champions, mas já foi eliminado na primeira rodada da Copa da Alemanha para um time da 4ª ou da 5ª divisão. Nossa, o nariz tá meio irritado. Foi eliminado, já perdeu os 2 primeiros jogos do campeonato. Complicado, tem que reverter essa situação. E o Hoffenheim também não tá tão bem assim, mas eu quero buscar gols, não tem jeito, tá? Vamos lá. Leverkusen marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos, interessante, e sofreu gols em 8 jogos. Já o Hoffenheim também sofreu gol em 8 jogos dos últimos 10, não ganhou em 8 jogos, concedeu 2 ou mais gols, é um time que sofre muito gol, sofreu 2 ou mais gols nos últimos 8 jogos, e concedeu gol no primeiro tempo em 8 dos 10 jogos também. Olha aí, e é só parada negativa, né? Em 8 jogos teve over 2,5, né? Mais de 2,5 gols. Em 8 também teve gol no primeiro tempo. Em 7 foram ambas marcam. 2 cenários interessantes para gols, até porque o Bayer Leverkusen tá jogando em casa, começou mal a temporada, ele precisa ganhar. É um time que tá na Champions League. E do outro lado eu tenho o Hoffenheim, que é um time over já desde a temporada passada. Vamos ver quanto tá o margem de 1,5 aqui. Nossa, também não dá. Também não dá para colocar no bilhete de jeito nenhum. 2,5. 2,5 já entra no bilhete. Será que um 2,5 Leverkusen e Dortmund, será que pega uma duplinha? Interessante. Ambas marcam aqui também é interessante, porque as duas equipes vêm sofrendo gols com frequência, sofreram gols em 8 dos últimos 10 jogos. Vou mostrar para vocês os últimos jogos. Ó, os últimos jogos delas, do ano passado, foi 4-2 e 2-2, jogos de gols. Últimos jogos do Leverkusen, perdeu de 2-1, aí perdeu de 1-0 pro Dortmund, mas foi aquele jogo que teve 4 gols anulados. Perdeu para aquele time que eu falei lá de 4-3, outro jogo foi 2-1. Hoffenheim, 3-2, 3-1, 2-0, 5-1, é isso aí, é jogo para gols, tá? 2,5 ou ambas marcam, é bem interessante. Gol no primeiro tempo é interessante também, mas eu manteria isso aí, 2,5 ambas marcam. Placar para mim, 2-2. 11 horas da manhã, voltando para o campeonato inglês, tem um jogo aqui do Leicester contra o Southampton. Também é um jogo que eu quero buscar gols, vamos dar uma olhada. O Leicester nos últimos 10 jogos marcou em 7, tem um ataque forte, o Leicester. Sofreu gol primeiro nas últimas 4, isso aqui é interessante. O Leicester, dos últimos 10 jogos, sofreu gols em 9 partidas. Os últimos 5 foram ambas marcam, das últimas 3 a gente teve mais de 2,5 gols.
E das últimas 8, a gente teve gols no primeiro tempo. Interessante. Já o Southampton nos últimos 10 jogos concedeu, né, sofreu gol nos últimos 8, não ganhou, né, tá 8 jogos sem ganhar, sofreu 2 ou mais gols. Olha que interessante, nas últimas 8, então quer dizer que a gente tem 10, a gente pega os 10 últimos jogos do Southampton, ele sofreu pelo menos 2 gols em 8 jogos, na verdade nos últimos 8 jogos. Em 7 dos 10 jogos a gente teve mais de 2 gols e meio, ambas marcam nas últimas 4, e em 8 a gente teve gol no primeiro tempo. Então só de a gente ver esse padrão aqui, o que é interessante? Ó, a gente tem interessante aqui um gol no primeiro tempo com grande chance de acontecer, porque dos últimos 10 jogos das equipes, em 8 a gente teve gol no primeiro tempo. A gente tem um ambas marcam aqui interessante? Tem um pouco, né? Porque o Leicester ele marca gol com frequência, principalmente jogando dentro de casa, é um ataque muito forte e sofreu gol nas últimas 9. Né? E o Southampton, dos últimos 4 jogos foram ambas marcam. Mas vou falar para vocês que esse jogo, esse 1,5 me pega no bilhete. Eu acho mais interessante. No bilhete, mais de 1,5 é interessante. Vou falar para vocês, um dupla chance aqui pro Leicester, com mais de 1,5 também é interessante. Tá analisando que o Southampton não tem ganho de ninguém, né? Vem de 8 jogos sem vencer, pode ser interessante buscar alguma coisa com o Leicester, a favor do Leicester e gols também. E lembrando que o radar, né, o radar esportivo aqui, ele tem bastante informação, média de gols, ó, gols no primeiro tempo, over 1,5, mas como o campeonato está no início, tipo tem 1, 2, 3 jogos, essas informações aqui acabam não sendo tão relevantes. Mas pegar um campeonato que já está rolando, né, um campeonato ali que já está com 5, 6, 7 rodadas, aí começa a interessante a gente ver a média. Por exemplo, aqui você vê, ó, quando sai na frente, se vira o jogo, se termina empatado, se mantém perdendo. Isso é interessante. Se você pegar o Vasco não virou um jogo. Todo jogo que o Vasco começa perdendo, ele perde, tá ligado? É o Vasco. Então, assim, tu vê o Vasco perdendo, então você já nunca vai na virada. Né? Deu o exemplo do Vasco, eu tô puto com o Vasco, mas é um tipo de informação interessante. Então tem um time que, sempre que ele leva, por exemplo, o Manchester City, ele virou... Acho que ele virou todos os jogos contra equipes pequenas que ele jogou fora de casa. Não lembro, tem uma estatística dessa, né? Então é um time que tomasse o primeiro gol, você podia ir na virada, que a chance de acontecer era muito grande. Não quer dizer que vai acontecer, mas você jogar a favor da probabilidade, a chance de você ganhar, ela tá sempre maior do que você achar alguma coisa, né? E no achismo. E jogo pra mim aqui, 2-1 pro Leicester. 11 horas da manhã, campeonato dinamarquês, temos jogo do Brabo Midtjylland, que vai receber o Aarhus. O Aarhus está vivendo um bom momento. A gente vai ver aqui, o Midtjylland é o rei do ambas marcam, né? Aqui vai aparecer só 10, mas se eu não me engano foi dos últimos 11 ou 12 jogos do Midtjylland, ambas marcam. Vamos lá. O Midtjylland marcou gol nos últimos 10 jogos, sofreu gol nos últimos 10. Foi o que eu falei, os últimos 10 foram ambas marcam. O Midtjylland sofreu 3 ou mais gols nos últimos 4 jogos. Cara, olha isso aí, que defesa peneira, mano. Os últimos 7 jogos do Midtjylland a gente teve gol no primeiro tempo e os últimos 5 a gente teve mais de 2 gols e meio. Já o Aarhus vem sofrendo gols há 8 jogos. Em 8 dos 10 a gente teve gol no primeiro tempo, também é interessante, ó, o Midtjylland nas últimas 7 e o Aarhus em 8 dos últimos 10, e em 8 a gente teve um menos de 3 gols e meio. Mas aqui tem um detalhe, ele, por mais que ele seja um time com uma probabilidade maior de ter menos gols, cara, o Midtjylland por ser um time melhor, o Midtjylland por ter sido eliminado, né, nas competições que ele estava ali da Europa, então é um time que vai focar no campeonato, onde ele era dominante, já está 2 anos sem ganhar o campeonato. O Midtjylland focando aqui, eu vejo um jogo aberto, eu vejo o Midtjylland precisando se expor em um jogo interessante para gols, até porque o estilo do Midtjylland é um estilo maluco e ele arrasta todo mundo pro estilo dele, tá bom? Se a gente olhar aqui, ó, vou pegar o campeonato. O Midtjylland tem 80% de jogos com gols no primeiro tempo. Todos os jogos do Midtjylland no campeonato a gente teve mais de gol e meio, né? Diferente do Aarhus, que só em 40% dos jogos a gente teve mais de gol e meio. É um campeonato que teoricamente está no começo, né? A gente tem 5 jogos apenas, mas já dá para eu cravar aqui um mais de gol e meio pro Midtjylland. Tem cotação? Tem, ó. Ah, 1,20, bilhete. Bota 3, 1,20 ali, 2, 1,20, 1,25 para tu ver que odd que dá. Se não dá uma oddzinha ali, quase 1,80. Pô, tá maluco? Delícia é demais, pô. E tu vai estar a favor de um time que 100%, tá ligado? 100% das vezes aconteceu. Outro cenário também que dá para buscar, ambas marcam, porque o Midtjylland é o rei do ambas marcam, tá? Deve estar pagando bem, 1,70, ó, pré-live, pode ser interessante. Mas vou falar para vocês que o Aarhus, ele, me dá uma pegada aqui nesse ambas marcam, né?
Eu iria no 1,5. 1,5. Michelin empate anula é interessante, acho que ele não vai perder, né? Eu acredito que ele não vai perder, porque ele vai focar agora tudo no campeonato, mas eu ainda prefiro ficar com 2 gols. Pra cá, pra mim, 2-1. Tropa, 1h da tarde tem um jogo do brabíssimo Bodø/Glimt, né? O Bodø/Glimt que tá passando o carro em todo mundo, tá fazendo uma boa corrida de recuperação aqui na Noruega, mas o Bodø/Glimt tem um jogo muito importante que vale vaga na Champions League, né? Ele ganhou o primeiro jogo do Dinamo, vai jogar agora lá na Croácia, então eu tenho receio do Bodø/Glimt poupar, né? Apesar desses últimos jogos, mesmo com a pré-Champions, ele não está poupando, e acredito que até pela cotação dele tá 1,20 a vitória, ele não tá poupando, ele não deva poupar. Pô, é foda, mané, tu entrar com um time que de repente tá com a cabeça num outro jogo que, pô, pra história do Bodø/Glimt jogar ali mais uma Champions League, tá maluco? Quanto tempo tu não ouviu falar do Bodø/Glimt? Muitas vezes as pessoas vêm aqui e nem conheceu através do canal, conheceu depois que começou a apostar, né? Nunca tinha ouvido falar desse time numa Champions League. Então, vou falar pra vocês, como eles vão jogar aqui pela história, eu fico meio receoso. Deixa eu ver quanto tá 1,5. Ó, o e-mail não tem valor, teria que entrar no 2,5. Pode valer a pena, mas o Rancan é o time under. Ó, dos últimos 8 jogos, a gente teve menos 3 gols e meio, mas eu não vou entrar em under no Bodø/Glimt, é um jogo que eu vou ficar de fora, tá? Só tô avisando pra vocês o motivo que eu não vou entrar, que todo mundo, pô, não falou do Bodø/Glimt, mas é porque realmente, cara, como eles têm um jogo muito, muito importante contra o Dinamo, um jogo que vale a vaga na Champions League, na fase de grupos, eu vou ficar de fora desse jogo. 1h30 da tarde, voltando para a Premier League, mais uma vez tem um jogo aqui do Arsenal que está voando, a molecada ali jogando muito, Martinelli, Saka, Gabriel Jesus. Alô mãe, tô comendo a bola aqui na Inglaterra no Arsenal, e tá mesmo. E vamos lá, eu tenho o Bournemouth, que foi um time que subiu bem, nessas estatísticas dele é muito baseada na temporada passada, só que tomou 4 do Manchester City, foi engolido, e essa partida contra o Manchester City me faz acreditar que o Arsenal tem uma chance muito grande de vencer esse jogo. Então é um time que, por mais que tenha vencido o primeiro jogo, pegou um time grande ali, sentiu a pegada diferente, e o Arsenal, do jeito que tá jogando, cara, eu vejo uma grande chance do Arsenal vencer esse jogo, tá bom? 2 gols também é interessante, porque o Arsenal teve mais de 1,5 gols nas últimas 9. Por mais que o Bournemouth tenha sido under a maioria dos jogos, né, poucos gols, mas eram jogos da segunda divisão, e a segunda divisão da Inglaterra ela é marcada por ter poucos gols mesmo. Então o que dá para ir aqui? Uma vitória do Arsenal, mais de 1,5 a 1,25 é interessante para botar no bilhete. O Arsenal vai jogar em cima, o Arsenal ele sabe que ele precisa vencer esse jogo. O Bournemouth, cara, é um time que tem que ganhar. Time grande que tá ali, que é Champions League, quer ser campeão, tem que ganhar esse jogo. E pra mim o Arsenal deve ganhar. E 2 gols a gente pode ver também com... Não vou falar tranquilidade, mas com uma probabilidade muito grande, tá? Placar pra mim, 2-1 pro Arsenal. 4h30 da tarde, Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro contra o Goiás. Pô, na moral, eu entendo que o Atlético foi eliminado de tudo, tá focado só no Brasileirão, quer melhorar porque tá com a vaga da Libertadores ameaçada aqui, né? Esses times estão muito bem, esses times estão aqui em cima, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional. O Atlético não tá tão bem assim, tanto que ganhou do último minuto, no último lance do Curitiba. Então assim, tropa, toma cuidado, 1,25 pra mim não compensa, mas sabe o que eu exploraria aqui? Mais de 1,5 gol, cara. Mais de 1,5 gol. Por quê? Aí vem um detalhe do radar esportivo que é interessante. Ah, outra coisa que dá para explorar também muito é o gol no primeiro tempo. Olha só. O Atlético, ele não ganhou em 8 dos últimos 10 jogos. Uma cotação de 1,25. Pô, Denise, tá de sacanagem com a minha cara, né, Denise? Pô, se fosse o Flamengo do Jorge Jesus, até o Flamengo do jeito que tá jogando agora, mas, porra, Atlético Mineiro, do jeito que tá, não. Se fosse ano passado, talvez. Por mais que tenha sido menos 3 gols e meio em 8 dos últimos 10 jogos, olha isso aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, gol no primeiro tempo, o over meio HT. 68% do Atlético Mineiro, 77% do Goiás. O Goiás normalmente sai em gol no primeiro tempo em jogos. Se eu botar aqui o mais de gol e meio, que tá aqui embaixo, ó, o Atlético Mineiro 73%, já uma média boa pra caramba, e o Goiás 64%. Tá acima da média. Agora aqui tem um detalhe, ó. Aqui tá global, tá? Deixa eu mudar para casa e fora. Aí só vem os dados do Atlético jogando em casa e do Goiás jogando fora. Ó, olha esse gol no primeiro tempo aqui como é interessante, ó. O Atlético Mineiro 91% das vezes do campeonato jogando em casa saiu gol no primeiro tempo. E o Goiás 82% das vezes jogando fora saiu um gol no primeiro tempo também. Isso aí é mais de 0,5 gols no primeiro tempo, independente da equipe, tá? Pode valer bastante a pena.
1,5 do Atlético jogando em casa, 91%. Por mais que o Goiás não seja tanto assim, o Atlético vai jogar em casa, ele sabe que ele precisa ganhar, vai se expor. Se o Atlético fizer um gol, o Goiás vai ter que ir pra cima, aí a chance da gente ver 2 gols é muito grande, também pode valer a pena. Talvez, na verdade talvez não, eu até aconselho ser um jogo mais interessante pro ao vivo. O jogo começou quente, gol no primeiro tempo, tá? Porque a chance de sair é muito grande, a gente viu aqui. O jogo também começou quente, não quer ver o primeiro tempo, quer buscar o mais de gol e meio? Também tem muita chance por conta do Galo. Beleza, tropa? Placar pra mim desse jogo, 2-0 pro Galo, acho que vai ficar nisso aí, tá? Agora, entre a vitória é 1,25 e 1,5 ou 1,22, eu prefiro 1,5 pagando praticamente a mesma coisa. 5 horas da tarde, Celta de Vigo contra o Real Madrid. Real Madrid sem Casemiro, né? A gente conversou. E o Real Madrid, campeão da Champions, cara, quase não ganhou a primeira partida, conseguiu uma virada ali. Mas vou falar pra vocês, essa odd aqui do Real Madrid já me bota no empate anula assim, quase que automático, tá bom? Vamos lá, o Celta em 10 partidas, em 8 a gente teve mais de gol e meio, em 8 a gente teve gol no primeiro tempo. O Real Madrid em 10 partidas não perdeu nas últimas 6, marcou gol em 8 das 10 partidas e marcou 2 ou mais gols em 6. Claro que engloba amistoso aqui também, é o segundo jogo apenas da Liga. Mas, vamos lá, a 1,66, tropa, eu vou de Real Madrid empate anula. O time do Real Madrid é muito melhor, Vinícius Júnior, Benzema, o Modric foi poupado ali o primeiro jogo, entrou no segundo tempo, acredito que para esta partida o Modric vai ser titular, então já dá uma pegada muito grande ali no meio campo, na qualidade, e para mim é Real empate anula. Não vou ficar em cima do muro, é segunda rodada, não tem muita coisa para analisar, eu vou no Real. 5 horas da tarde, continuando na Espanha, mas indo agora para a Série B, tem um jogo do Granada contra o Racing. Tropa, Granada empate anula. Granada é um time forte, ele caiu, ele provavelmente vai subir, cara. Muito dificilmente o Granada não vai subir, porque ele tem um time ajeitadinho. Já ganhou o primeiro jogo fora de casa. O Racing é o lanterna, já perdeu o primeiro jogo, né, de 2-0. Vou falar pra vocês, pra mim é Granada empate anula dentro de casa. O Granada ele vai participar bastante dos nossos vídeos. Anota o que eu tô falando aqui. Tá? Vai estar 1,20, né, aquela oddzinha de bilhete. E essa entrada aqui só no ao vivo. Cara, segunda divisão da Espanha. Pega uma cotação maior, 1,80, 1,90, cotação de 2, que é a segunda divisão, o time tá bem, aí pode valer a pena, bem no jogo, tá? Para a gente fechar o nosso dia, 7 horas da noite, pelo Brasileirão, o Flusão do dinizismo enfrentando o Curitiba. Fluminense que deu uma tropeçada ali na Copa do Brasil primeiro tempo, mas segundo tempo se levantou, conseguiu ir para a semifinal. Jogo com uma arbitragem muito questionada aí por todo mundo. Eu não quero nem saber de nada, se foi pênalti, não foi, se foi impedimento, não foi. Eu não confio no VAR, sendo bem sério, essas linhas aí, não consigo confiar de forma nenhuma, tá? Pra mim, tá? Agora pra mim, na minha ignorância, o VAR só tinha que se meter numa parada muito... Tipo assim, que foi muito grotesca, tá ligado? Foi um gol que, pô, o impedimento realmente, pô, bem na frente. Beleza, agora esse negócio de tu tá quase na mesma linha e o VAR traçar o frame certo, o ângulo certo, meu irmão, isso aí dá uma margem pra roubar do caceta, velho. E é isso aí mesmo, é minha opinião. Eu só falo merda também, mas tudo aí. Vamos focar aqui no que interessa. Vamos lá. Fluminense em casa. Tava com 6 vitórias seguidas e empatou com Fortaleza, quebrou a sequência. Fluminense dos últimos 10 jogos marcou gols em 9, não perdeu em 9, o Fluminense está invicto a 9 jogos, marcou 2 ou mais gols em 7. Em 8 teve mais de 2 gols e meio e em 8 também teve gol no primeiro tempo. Já o Curitiba das últimas 10 partidas sofreu gols em 9, sofreu o primeiro gol do jogo em 8, não ganhou 8 das 10 partidas e em 8 também foi menos de 3 gols e meio. Deixa eu dar uma olhada aqui no mar de gol e meio, tá 1,28, né? Deixa eu ver o Fluminense, 1,5 aqui, 64%, Curitiba bem. Deixa eu ver o Fluminense em casa, 73% e o Curitiba 90%. É 1,5, é a nossa entrada, consigo me basear aqui bem pelas estatísticas do Brasileirão. Fluminense em casa 1,5 é interessante, o Curitiba também. Se eu ver os últimos 10 jogos aqui, ó, 75, para mim é uma média muito boa. Deixa eu ver aqui a classificação, vou mostrar para vocês. Ó, o Fluminense é o quarto, tá brigando por essa vaga aqui direta na Libertadores. O Fluminense tá brigando pelo título? Cara, tá, a 10 pontos tá, mas também não tá, tá? Para mim o Fluminense não tem elenco para ser campeão, assim, titular e reserva. O titular do Fluminense é um time muito bom, mas o elenco não. Acho que ainda fica bem atrás do Palmeiras e do Flamengo ali numa pegada que tá de poupar, porque tá na semifinal da Copa do Brasil. Acho que o Fluminense não vai dar dentro. O Curitiba tá na zona do rebaixamento.
Curitiba faz um jogo, né, onde ele toma um gol, ele vai para o desespero, ele tem 34 gols sofridos, ele só não é a pior defesa, porque tem o Juventude e o Avaí com 35, mas em números aqui seria a terceira pior defesa da competição. E o Fluminense marcou o gol jogando em casa. Dos últimos 11 jogos, o Fluminense marcou gol em 10, tá? Então, para esse jogo aqui, dá para ir na vitória do Flusão em 45? Dá, pelo time que tem. Porém, tropa, existe a situação que a Copa do Brasil já vai ser semana que vem, os jogos da semifinal. O Fluminense está com o elenco cansado. Será que o Fluminense não vai poupar alguns jogadores, tipo o Cano, que já tem uma idade mais avançada? Isso aí que a gente tem que se perguntar. Mas o Fluminense jogando em casa, né? A torcida vai apoiar com certeza. Tem o Curitiba que quer sair da zona do rebaixamento, que vai se expor também. Então, para mim, 2 gols é muito interessante pela nossa estatística, tá? Atenção, muita atenção com o elenco dos times que estão envolvidos na Copa do Brasil. Ano de Copa do Mundo, as competições estão muito assim, uma em cima da outra, tá ligado? Uma em cima da outra, então tem que ter um rodízio de elenco. E aí, né? E aí pega, tipo, o Fluminense não tem um elenco tão pica. Não tem um elenco ruim o Fluminense, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, pô, não tem um elenco tão pica assim pra você garantir que ele vai brigar pelo título, que ele vai jogar bem mesmo com o time reserva. Dito isso, 2-1 pro Flusão. Quero nem saber. Bom, tropa, fechamos nossos jogos do sabadão. Eu sei que tem bastante jogo, tem alguns jogos que eu não tenho colocado aqui, né? Eu tenho tentado filtrar o máximo possível, mas tem Bundesliga 2, né? A segunda divisão da Alemanha, que é boa para gols. A gente tem um campeonato holandês, que é bom para gols. Esses jogos do italiano, eu vou dar uma segurada, alguns jogos aqui, porque tá na segunda rodada. O Inter não vale a pena, a Inter, né? Não vale a pena, 1,18. Pode ser interessante buscar algo no primeiro tempo ao vivo, tá? Ao vivo, mas pré-live eu não entro por ser segundo jogo da temporada. A Inter deu uma sofrida ali, ganhou no último lance. Não gostei muito do futebol da Inter pro início da temporada. Tem tudo para ir brigar pelo título, mas ainda para mim não é o suficiente eu entrar nessa vitória no primeiro tempo. Suave? No mais é isso aí. Espero que a gente tenha um dia muito bom. Espero que a gente volte a ter uma sequência boa no bilhete do canal. Esses dias aí estamos devendo, mas vai dar tudo certo. Continuem, tá? Se você tá novo agora, entra aí no site radaresportivo.com, vê alguma coisa que a gente possa melhorar no site. Já falei que essas cores a gente vai ajustar. Vou ver ali os confrontos direto também. E tamo junto, muita fé. Pra cima!